Será que meu contrato está com juros abusivos? Será que a ação revisional de contrato de financiamento é o que vai me salvar ou vai terminar de me atolar em dívidas? Vamos descobrir isso agora? Meu nome é Luiz Guilherme, sou advogado e a gente vai falar hoje sobre ação revisional e juros abusivos. Será que a ação revisional se enquadra no meu caso? Primeira coisa que você tem que entender nessa situação é o que é juros abusivo? Como calcular esse juros abusivo? Como que a gente chega nesse juros abusivo? Bom, a legislação entende que o juros abusivo é aquele praticado acima da taxa média de mercado por todas as instituições financeiras. Isso você consegue verificar através do índice que é feito pelo próprio Banco Central. Então, com o seu contrato em mão, você consegue ver a taxa média que foi praticada no seu contrato, na verdade, a taxa que foi praticada de fato no seu contrato. Com essa taxa, você vai fazer uma comparação da média perante a todas as instituições do Bacen, que o Bacen coletou essa informação que utilizaram a média de mercado. Então, eu vou utilizar esse contrato aqui como parâmetro para a gente poder analisar e demonstrar quais informações eu tenho que verificar no meu contrato para poder chegar e ter a conclusão se de fato os juros praticados no meu contrato foi abusivo ou não. A primeira informação que a gente tem que ver é a taxa de juros mensal que consta que é obrigatoriamente tem que ter no seu contrato. Todo contrato de financiamento de veículo tem que constar a taxa de juros mensal praticada. Nesse contrato aqui, a gente teve praticado uma taxa de juros de 1,43% ao mês. Então a gente precisa guardar essa informação aqui. A segunda informação importante desse contrato, a gente precisa ver a data de quando esse contrato foi firmado. Nesse caso aqui, a gente tem um contrato no dia 18 de janeiro de 2022. Com essas duas informações, a gente consegue ir no site do Banco Central e comparar, com base nas informações que vai ter lá, a média da taxa de juros praticado no mercado. Então aqui, pessoal, no site diretamente do Banco Central, a gente consegue verificar a taxa média de juros praticado. Mas como que a gente faz isso? Eu vou deixar o link do Banco Central para você poder entrar aqui e seguir o passo a passo que a gente vai ensinar aqui para você fazer o comparativo do seu contrato e verificar se de fato existe um juros abusivo no seu contrato. Você vai entrar aqui na taxa de juros. Aquele contrato, como ele é um contrato já de alguns anos, a gente vai lá no histórico de base de dados, no final da página. Aqui, no caso, é histórico posterior a 2012, né? No caso, o contrato é de 2022. A gente vai entrar aqui, clicar nesse link aqui, vai jogar esse histórico de juros. A gente vai na modalidade, nesse caso, é de financiamento de veículo, é um financiamento de veículo. A gente vai mudar aqui a modalidade. Aqui é pessoa física. A gente vai lá na data, agora a gente vai colocar a data correspondente dos meses e ano que a gente precisa. Nosso caso é 2022. A gente vai lá no dia, dia 18 de janeiro de 2022. A gente vai colocar e ver qual que era a taxa de juros praticado naquela data. Então, então vai ser aqui, ó. Não, na verdade, 2022, né? 18, 18 de 1 de 2022. 12 a 18 aqui. Aqui, pessoal, são os índices praticados por cada instituição financeira. Então, cada instituição financeira tem uma taxa média utilizada. E como que a gente vai chegar na média de mercado? A gente vai somar todos esses bancos que estão aqui nessa lista, somar uma por uma aqui e dividir pela quantidade. Sendo assim, a gente vai ter a taxa média de mercado. Então aqui vou exportar o arquivo
Ele vai criar uma planilha de Excel. Então aqui, pessoal, a gente tem um índice praticado por todos os bancos aqui cadastrado no Banco Central. São informações que são fornecidas pelas próprias instituições da média de juros praticada por eles, dos contratos que eles fizeram. Então, a gente tem aqui Mercedes, Safra, Itaú, Yamaha, Banco Pan, Sicredi, Finax, Omni. Então, são diversas instituições financeiras que fornecem essa informação e é repassado a taxa de juros praticada por ela. É a própria média da própria instituição. Só que para a gente calcular a taxa de mercado, a gente tem que calcular a média de todos esses bancos aqui. Então, a gente vai somar todos os índices aqui, desses 42 bancos. A gente faz a soma. Esse valor da soma aqui, a gente vai dividir pela quantidade de banco que estão aqui constando na lista. Então a gente vai lá fazer uma conta simples. A gente vai lá colocar 88,5 dividido por 42. A gente chegou aqui numa taxa média praticada por todas essas instituições de 2,11. Como que a gente vai verificar se essa taxa, uma taxa de juros abusiva? Porque a média de mercado 2,11 não é porque está um pouco acima é considerado abusivo. Como eu expliquei, para ser abusiva, ela tem que estar praticado 1,5 acima da própria taxa. Então a conta seria da seguinte forma: a gente pega aqui o 2,11 vezes 1,5. Então, o que é considerado taxa de juros abusiva no caso desse contrato, que é da época desse contrato? A taxa de juros abusiva, nesse caso aqui, desse contrato que a gente está analisando, seria uma taxa de juros praticada acima de 3,16 ao mês, que não é o caso do nosso contrato. O nosso contrato, se a gente for analisar, ele está com a taxa de juros menor do que a média de mercado. Então, pessoal, agora que a gente já sabe que para a taxa de juros ser considerada abusiva nessa época aqui de janeiro de 2022, é, tem que estar acima de 3,16, a gente sabe que esse contrato aqui, ele não tem nenhum tipo pelo menos aqui, na análise preliminar da taxa, ele não tem nenhum tipo de ilegalidade. É, o que que acontece às vezes? Os bancos colocam aqui uma taxa de juros abaixo da média de mercado, mas quando a gente vai fazer uma análise, como se fosse analisar detalhadamente o contrato, fazendo uma análise de parcela por parcela, o valor total, o valor que é financiado, às vezes a taxa média de mercado é praticado acima do valor que é informado aqui no contrato, só que eles acabam colocando esse valor abaixo. Então, por isso que é importante não só fazer essa análise preliminar, é claro que essa análise é o principal, é a primeira coisa que você vai fazer, mas considerando às vezes um valor de um bem, que às vezes a pessoa pegou aqui um empréstimo vamos falar aqui, a pessoa pegou um empréstimo de 42 mil, e no final ela vai estar pagando um total aí, aquelas somas de parcela, às vezes 150 mil, a depender dos números de parcela, a gente consegue ter uma noção se existe uma cobrança de juros abusiva só pela uma simples soma de parcelas. É claro que aí a gente vai precisar fazer um- uma conta um pouco mais aprofundada sobre o caso para poder passar um parecer e de fato entender qual é a taxa de juros que é praticada naquele contrato. Então, quando a gente fala, vamos iniciar uma ação revisional, você tem que entender que a ação revisional, ela tem custos. Ela tem custos tanto do advogado que vai prestar seu serviço, ela tem custo processual, que é um valor que você tem que pagar à justiça por depender e utilizar dela,
E além do mais, se caso depender entrar com ação por entrar para tentar forçar uma negociação, muitas vezes ela pode ser julgada improcedente e a pessoa, no caso você que entrou com essa ação revisional, ser condenada a honrar com honorários de advocatícios da parte contrária, que é a famosa sucumbência. Então, existe um risco por trás da ação revisional. Não é só questão de bônus, só questão de vou tentar que perdido já tá. Às vezes, você ingressar com a ação sem um fundamento, sem uma análise técnica do contrato, só por entrar, você acaba se prejudicando mais do que te ajudando. Tem que analisar bem os riscos, entender todo o processo, como funciona, o que é a tese de juros abusivos utilizada na revisional. Você tem que entender que, às vezes, estratégias que são propostas a você, ao invés de te beneficiar, vai te prejudicar. Se alguém falou, esconde o veículo, deixe de pagar a parcela, tome cuidado com esse tipo de orientação. Eh, Acredito que seja um tipo de estratégia de alto risco, e a gente aqui no escritório, a gente não faz esse tipo de coisa, não recomenda. Se você for fazer uma revisional, você tem que consignar pelo menos os valores que a gente entende ser por correto. O que seria essa consignação? Se eu tenho uma parcela de 1.000, eu faço um cálculo da revisional, e essa parcela de 1.000 deve ser de R$ 800, esse valor de R$ 800 eu tenho que depositar em juízo. Isso é uma garantia que lá na frente, se houver a possibilidade de negociar com o banco, eu tenha saldo para poder fazer isso. Então, a melhor estratégia que você pode fazer agora é saber se de fato você está pagando juros abusivos. Se você está pagando juros abusivos, tente conversar com o banco, a depender da quantidade de parcelas que você já pagou, tentar fazer uma renegociação com o banco, abatendo esses valores. Caso não seja possível, o banco seja irredutível em negociar com você, aí sim ingressar com a ação revisional, mas tendo ciência de todos os riscos que a ação tem. Não se aventurar achando que é uma solução dos seus problemas e que vai te eximir de qualquer responsabilidade, que já é causa-ganha. Não existe isso de causa-ganha. A ação revisional é um processo difícil e tem que ter embasamento técnico. Assim, pessoal, espero que você tenha aprendido como calcular os juros abusivos do seu contrato. Se você ainda tem interesse de entrar com ação revisional, pelo menos faça da forma correta. Procure um advogado para que ele passe orientação a você. Não entre com essas assessorias que dão orientações de deixar de pagar financiamento, esconder veículo. Isso não é orientação séria, isso é aventura jurídica para tentar negociação com o banco. Os bancos já estão cientes desse tipo de estratégia, já é algo batido. Eu espero que essa informação tenha trazido algum tipo de esclarecimento para você. Se você tem alguma dúvida referente ao seu contrato, quiser entrar em contato conosco, a gente deixa o nosso número no WhatsApp na descrição do vídeo. Pode deixar nos comentários do vídeo aí que a gente também, assim que possível, vai estar respondendo. Deixa o like e até a próxima.